Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! É isso aí, pessoal! Chegamos então ao terceiro bloco desta parola de número 91, a última dentro do tema de disciplinas espirituais. Dentro desse mês, nós falamos sobre meios de graça, falamos sobre jejum, falamos sobre o congregar e hoje nós estamos falando sobre a confissão. Primeiro e segundo bloco, nós demos o primeiro bloco foi uma introdução ao tema, dentro de duas perspectivas diferentes de confissão. No bloco passado, a gente deu uma atenção bem especial no que diz respeito a confessar a Deus o seu pecado para que você seja perdoado. E nesse bloco aqui, nós vamos dar um enfoque para a segunda perspectiva da confissão, que é você confessar o pecado ao próximo para que você seja curado. Ou seja, o Paulinho falou que há uma diferença entre você confessar para ser perdoado e você confessar para você ser curado. Há um processo, né, assim, de interrupção do pecado, vamos dizer assim, logo após a cura. E esse texto você vai encontrar lá em Tiago, não vou lembrar agora o endereço que você falou certinho, mas é Tiago 5, né, Paulinho? 16. Tiago 5,16, então fica aqui a referência para você que está nos acompanhando aqui. Então, vamos dar uma focada um pouquinho mais nessa questão de confessar o pecado para o nosso irmão, para que haja uma cura. E aí vocês acreditam que há uma via de mão dupla aqui, Paulinho? Cura para quem fala e cura para quem recebe? Quando você confessa para o lado ferido, vamos dizer assim, quando você fala para alguém que é neutro, para alguém que está te discipulando, enfim, há cura para você. E aí eu vou trazer na memória algumas situações que eu já vi, a gente que já fez encontro com Deus, já ministrou encontro com Deus, é muito comum você ver, ao final do encontro com Deus, aqueles homens, maridos arrependidos de alguns erros que cometeram no passado, querer sair a milhão, fervendo, assim, vou chegar em casa e contar tudo para minha mulher, para minha esposa, do jeito que aconteceu. E aí a gente sabe que se você não tiver sabedoria, né, não tiver o direcionamento do Espírito Santo para fazer isso de uma forma correta, você causa uma ferida ainda muito maior do que necessariamente o erro. Vamos falar a respeito assim, de diretrizes um pouquinho pastorais para a gente abrir agora, Paulinho? Essa questão de você confessar para ser curado. Como é que a gente pode partir desse assunto? Então, o confessar para ser curado, eu acho que a gente já pincelou e vale muito a pena esse aprofundamento. O confessar para ser curado, ele pressupõe a quem eu confesso. Né? E por quê? Porque ele pressupõe justamente um ato posterior. Eu costumo dizer o seguinte: quando, por exemplo, eu vou viver uma dimensão de alguém que deseja confessar algo para mim, tá? Em uma dimensão de pecado. Perceba, sou pastor de uma igreja protestante, histórica, que não tem a prática do confessionário, tá? Existem dimensões de cristianismo, em especial, vinculadas ao catolicismo apostólico romano, que tem a prática do confessionário, né? E ali não é um ambiente, aqui isso que eu estou fazendo não é uma crítica, eu estou fazendo uma constatação. Ali não é um ambiente no qual vai haver uma confissão e vai haver a continuação de Tiago 5,16. Por quê? Porque o sacerdote não vai fazer a oração pelo confessante. Uma recomendação, ele vai fazer uma recomendação de uma multa para absolvição. Para esse crime você paga tanto. E aí você então, você pagou a fiança. Você então está absolvido. Né? Não dá para a gente cruzar esta prática com a prática de Tiago 5,16. Agora, Tiago 5,16 ele vai pressupor
que para que haja cura, o ato posterior deve acontecer por parte do meu interlocutor. E aí eu volto naquilo que eu estava dizendo. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu tenho algo que eu quero confessar para você. E esse cara abre isso para mim. E eu percebo que é uma dimensão de pecado. Né? E eu vou exercer aquilo que Tiago 5,16 fala para ser feito. Eu deixo muito claro para esse sujeito. Meu irmão, a oração que eu vou fazer para você, ela é extremamente curta. De repente, o sermão ele é muito longo. De repente, a bronca é muito longa. Mas a oração é uma só. E geralmente a oração que eu faço nesse caso é a seguinte: depois do sermão todo, né? Depois de eu explicar para esse sujeito o que é a cura dele, para a questão que ele vivenciou e que conduziu ele a uma queda, a um pecado, ou seja o que for. Aí a minha oração é muito curta. Senhor, teu filho já está instruído acerca do que fazer. E a tua palavra fala que há cura naquilo que ele acabou de fazer. Então, o que nós pedimos aqui é a cura que o Senhor já prometeu que haveria. Então, fecha essa ferida em nome de Jesus. Amém. Geralmente, a minha oração ela vai por esse caminho, muito curto, porque ela é apenas uma testificação de que eu creio em uma palavra que está escrita e a liberação dessa palavra sobre a vida daquele homem a partir daquilo que ele fez. Né? Esse ambiente, sim, é um ambiente propício de cura. Por quê? Porque cumpre-se o ciclo estabelecido em Tiago 5,16. Há uma confissão, há uma oração de liberação de cura. Há o exercício da fé. Né? Agora, bem como você falou, existem algumas dimensões de pecado que precisam, de fato, não existe pecado que precise ficar encoberto. Não conta isso aí para sua esposa, não conta isso para quem você passou para trás, né? Espera um momento e não sei o quê. Isso é equívoco. Né? Geralmente, a posição do líder, a posição do pastor tem que ser a seguinte: nós vamos trabalhar essa situação. E eu vou me enfiar nessa situação. Porque eu vou ser essa figura que vai liberar a cura, que vai participar da cura, que vai transformar esse ambiente. Que se não tiver a continuação, vai ser um ambiente de guerra, vai ser um ambiente de batalha. Eu vou estar lá como essa figura que vai fechar este ciclo. Isso não é privilégio, isso é serviço. Tá? Isso não é poder. Como eu sou poderoso, se eu estiver lá, a coisa vai ser diferente. Não é por minha causa. É a dimensão de serviço e o cumprimento da palavra. A fidelidade da palavra não é a habilidade do obreiro. É só a fidelidade da palavra. Né? Então, a partir do momento que há a fidelidade da palavra, com a palavra, e aí a gente tem que entender os meios para que cada situação tenha condições, né, seja proporcionada a cada situação as condições para que esse ciclo se feche. Porque a mistura aqui é a seguinte: se há uma confissão e há uma oração liberando cura, não importa se sobre 1, sobre 2, sobre 10, sobre uma família, sobre uma igreja, mas se esse ciclo, se esses ingredientes, eles são ajuntados, a resposta de Deus, já registrada na palavra, é a cura. Eu creio nisso, e é isso que eu procuro vivenciar e ensinar. Mas sabe uma coisa que você estava falando aí, eu me lembrei, a gente está falando muito da confissão, olhando de mim para com o outro, né? Mas existe algo também que é eu mesmo exercer um perdão sobre a minha própria vida. Se você pegar a história de Noemi, a palavra vai dizer que houve fome e eles saíram da terra e foram para Moabe. E ali a gente já sabe da história, ela perde seu marido, seus filhos, e aí tem lá a história toda de Ruth. E, aliás, eu sempre, quando vou falar sobre o livro de Ruth, eu faço uma correção, que, na verdade, esse livro não deveria se chamar livro de Ruth, deveria se chamar o livro de Noemi. Porque, na verdade, fala do processo de restauração de uma mulher amargurada, que um dia perde tudo, né? E aí, nós não vamos entrar aqui no viés do porquê,
e ela simplesmente ela se posiciona, ela vira e fala o seguinte: não me chame mais de Noemi, que significa mulher alegre, mulher formosa, mas me chama de Mara, a mulher amarga, né? E aí eu fico imaginando esse texto, né, essa história, porque parece como Deus está fazendo todo um capítulo da vida de Noemi. Aí ele aperta o pausa e aí ele vai fazer como que Deus ele vai restaurar a sorte de Noemi, porque aí ele começa a falar sobre Ruth, apontando para a vinda de Jesus e tudo mais, algo profético. Quando nasce o filho, né? Aí é como Deus aperta o play e agora volta, é restaurada a alegria. E aí vem algo interessante, porque em momento nenhum Noemi foi chamada de Mara, né? Isso me faz entender que no momento em que eu começo a trabalhar os sentimentos, aquilo que Deus está trabalhando nos bastidores, eu tenho que descansar no Senhor e acreditar e confiar naquilo que Paulo fala, que todas as coisas cooperam. A gente pega, por exemplo, José. José ele tinha todos os motivos do mundo para chegar e falar: rapaz, agora que eu sou o segundo aqui, agora vocês vão ver, agora o chicote vai estar lá nas costas dos meus irmãos. Só que quando ele olha para os irmãos, ele fala assim: não, vocês não fizeram nada comigo, não, vocês só anteciparam aquilo que Deus ele estava para fazer. Então veja que quando nós preservamos o nosso coração, e aí a palavra do Senhor vai dizer do que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Então, olha como isso é sério, porque a palavra do Senhor vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Nós estamos falando de novo sobre confissão. Então, o próprio autor de Provérbios ele vai dizer o seguinte, que da minha boca profere-se vida e maldição. Então, eu posso estar... tem um livro do irmão Reagan, chamado Você Pode Criar o Seu Mundo, é uma coisa assim, mais ou menos, o livro, que ele vai falar sobre o seguinte, aquilo que você está proferindo. Isso não é autoajuda, isso não é o livro O Segredo, não é nada disso. A palavra do Senhor está dizendo lá em Provérbios. Amém? Tanto isso é verdade que quando Jacó ele está próximo de morrer e ele inverte, né, a sua mão e ele começa a proferir uma bênção e uma bênção não tão bênção assim sobre a vida do outro filho. E aí você começa a ver como as coisas estão caminhando, né? Então veja que nós podemos sim confessar os nossos pecados uns aos outros, mas acima de tudo nós precisamos também cumprir um propósito que diz assim que nós devemos amar a nós mesmos, né? O nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Eu não estou pregando aqui o egoísmo, mas eu estou falando para você que, como diz lá em João, né, em 1 de João, que nós devemos andar como Cristo também andou. Então, que nós tenhamos esse mesmo sentimento, olhando também e caminhando como José caminhou, guardando o coração, porque dele procede as fontes da vida. Um aspecto que eu queria trazer para a gente à mesa aqui, quando vocês estavam falando, gente, uma coisa explodiu no meu peito aqui. Eu estou lendo um livro agora chamado Sou Nós, do Douglas Gonçalves, lá do Jesus Cop. E ele fala a seguinte coisa: um Deus que declara façamos, jamais poderia criar um homem que diga eu. Né? E essa dimensão de corpo, na confissão, ela fica muito clara, porque eu só consigo confessar se existe um outro. Né? Eu não consigo confessar sozinho para mim mesmo. Eu preciso ter essa dimensão de corpo, essa dimensão do próximo, para que dentro do corpo haja essa relação entre eu e uma outra pessoa. E olha só que coisa interessante, quando você é sábio na sua escolha e você escolhe alguém realmente maduro, né? E o texto aqui de Tiago vai falar assim que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Então está deixando um claro exemplo aqui que nós devemos buscar pessoas que são justas, né? A gente acaba ganhando um aliado contra o nosso pecado. E quando a gente abre isso para alguém, você está dando, entre aspas, uma autorização para a pessoa te perguntar de volta: escuta, e aquela situação que você conversou comigo aquele dia, como é que você está em relação àquilo?
Você venceu aquela fraqueza? Você venceu aquela tentação? Vamos orar de novo a respeito daquilo para que você se sinta mais fortalecido? E isso só é possível a partir do momento que você compartilha. Eu tenho visto, assim, muitas vezes, e aí eu vou voltar especificamente à questão dos homens, porque é algo que eu trabalho diretamente, essa questão do homem ser o lobo solitário, né? O Rambo da guerra, o cara o vencedor, o Conan, o bárbaro, ou seja, sempre passa aquela imagem de que o homem, ele, enquanto solitário, enquanto sozinho, ele é superior, ou ele é mais forte, quando na verdade isso é uma grande mentira. O homem, ele se faz mais forte quando ele se relaciona com outros homens e dá a abertura de ser tratado, de ser admoestado, dá a abertura para que outros orem por você. Então, essa dimensão de nós, né, de corpo de Cristo, é algo que eu queria trazer isso para a gente conversar agora, porque realmente é assim, você só consegue ter cura dentro do ambiente coletivo do corpo de Cristo. Sozinho você talvez nunca consiga ter essa dimensão, né? Porque afinal de contas tem um jargão no mundo que é o tempo cura. O tempo não cura nada. A bem da verdade, se você deixar o tempo, isso aí vai se tornar uma mega de uma raiz de amargura e você vai se tornar, na mesma história que a gente estava falando sobre Noemi, que vai se tornar uma pessoa amargurada, né? Então, a verdade é isso mesmo. Agora, eu gosto muito do que você falou, Arthur, porque quando o Douglas ele está falando a respeito que o corpo ele não vai falar eu, ele vai falar nós, né? O próprio Cristo ele falou, né? Que viria o Alus, né? Que seria o Espírito Santo, e ele não falaria de si mesmo, mas ele falaria a respeito do Pai, a respeito. Então, veja como isso é sério. Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ali você começa a discernir as feridas na alma, né? Porque a pessoa falava, porque eu, e aí eu olhei e eu me lembrei desse texto de Jesus falando que o Espírito Santo, ele não falaria de si mesmo. E aí a gente começa a discernir, porque uma alma ferida, ela simplesmente ela vai se posicionar sempre numa posição de vítima, e esse vitimismo ela vai se colocar em razão do orgulho. E aí nós vamos falar de orgulho ferido. Então, de fato, eu preciso ter o cumprimento de Tiago, capítulo 5, na minha vida. Eu preciso confessar para que haja cura na minha alma. E o espaço de, quando você tem essa questão do pecado, né? A própria consciência humana, quando ela tem consciência do pecado, a primeira coisa que ela faz é se esconder, se isolar. Se a gente for pegar o Gênesis, vai lembrar assim, caiu, Adão e Eva caiu, o que aconteceu com eles? Se esconderam. Então, sempre é se isolar. E aí, Provérbios 18:1 vai dizer a seguinte coisa, que aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Olha Ou de seja, novo o orgulho aí, ó. Olha o orgulho aí, ó. Hã? Olha o orgulho. Orgulho. Interesse egoísta. Então, aquele que se isola, ele é egoísta, rebelde e burro. Vamos falar assim, né? O texto ele dá essa trilogia, e essa frase não é minha, tá? Essa frase eu vi do pastor Luciano Subirá citando algum outro pastor que anda com ele lá. Ele fala assim, aquele que se isola, ele é egoísta, rebelde e burro. Mas é Paulinho? mesmo. Não, e olha só, eu acho, assim, até num tom conclusivo, né, que a confissão, voltando lá na raiz da palavra, né, homologue, independente dela ser aquilo que nós estamos falando nesse bloco, da confissão uns aos outros, ou aquilo que a gente falou no bloco anterior, da confissão ao Senhor, a confissão, ela sempre pressupõe me tirar do ambiente do ostracismo e me colocar no ambiente da partilha, né, do partilhar com outro, do partilhar transparente. Quando eu partilho a palavra... Oi? Defina ostracismo, por favor.
A ideia É da a ostra, ostra, é a ostra, entendeu? mas e é isso mesmo, é a ideia da ostra, né? De eu ficar guardado dentro da ostra, né? De eu ficar escondido, fechado dentro da ostra, solitário, isolado, né? O termo que vocês usaram. Então, a confissão, ela me tira dessa condição de isolamento, né? E ela vai me colocar em uma em uma condição de exposição. Seja a exposição, e aqui eu usei o termo, né, uma exposição transparente, seja transparecendo a palavra que me conduz e me guia, que é a palavra de Deus, ou seja transparecendo o meu erro, o meu equívoco, a minha falha, quando o assunto é o meu pecado. Mas tanto para o transparecer da palavra, quanto para o transparecer do pecado, nada disso eu faço sozinho, né? Aí vale a gente entender que onde houverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali ele estará, seja falando acerca de um pecado para que ele seja curado, seja alguém pregando para outro para que outro seja salvo. Enfim, a confissão em qualquer uma das dimensões é uma disciplina de condução ao ambiente de salvação, e aí a gente liga lá com aquilo que a gente falou na primeira parola, de que a essência das disciplinas, independente do que nós fazemos, é nos aproximar de Deus. Muito bom. Então, gente, chegamos ao final desta parola 91, a última dentro do tema disciplinas espirituais. Deixa aqui o seu joinha, compartilha esse vídeo com quem você ama e, como o senhor falou, com aquele que você precisa interceder, precisa orar também. Se esse conteúdo foi bacana para você, nos ajude a compartilhar. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nosso canal no YouTube e também na versão podcast no Spotify. Vamos abrir aqui uma enquete. Se semana que vem você vai querer o Ilcinho com a nova camiseta da coleção Paroleiros, Fiz da Jaca, minha pantufa. Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.